Por volta de 84, 83, 84, eu vim aqui no Teatro Guaíra assistir um espetáculo que se chamava Zumbi e comecei a construir essa ideia de vir fazer alguma coisa aqui no Guaíra. Em 1985 teve uma espécie de uma visita técnica, uma espécie que faziam muito, né? Um estágio voluntário, você vinha conhecer e acabava ficando nos bastidores aqui do teatro. A minha primeira participação aqui no teatro foi em 1985, já nos bastidores. Eu tenho uma história muito profunda com o Teatro Guaíra, né? Porque existia aqui dentro do Teatro Guaíra um curso de artes cênicas, que foi um curso que foi criado em 63. E eu me formei nessa escola de teatro aqui no Teatro Guaíra em 85. Eu lembro deste movimento da criação da Orquestra Sinfônica lá em 85. A orquestra também estava iniciando seus trabalhos aqui. Eu tive muito contato já desde o início com a orquestra. A minha chegada no Guaíra foi como telefonista. Em 85, o Guaíra criou o Curso Superior de Artes Cênicas em convênio com a PUC. E eu fui trabalhar no curso, trabalhei até 91, vim para o Guaíra, trabalhei no departamento de produção por alguns anos e fui trabalhar com o Balé Teatro Guaíra. Trabalhei no balé por 18 anos, em 2013 eu vim para a orquestra e estou até o momento. Diferente dos outros corpos artísticos, a orquestra tem uma equipe que ela tem que ser exclusiva para ela, uma equipe de técnicos e produção exclusiva. Por quê? Primeiro, pelo tamanho de uma orquestra. Ela é, né, uma orquestra que compõe em torno de 80, 90 músicos. Ela ensaia todos os dias no palco do Guairão. Então vocês imaginem o palco do Guairão, um dos maiores espaços do Brasil. São pouquíssimas orquestras no mundo que tem essa condição que nós temos aqui, de ter uma orquestra no palco ensaiando diariamente para fazer um espetáculo. Nós temos os montadores, que são os profissionais que colocam as estantes, as cadeiras, o pódio do maestro. Nós temos o iluminador, que providencia a carga para as canoplas, que são as luzinhas que vão em cima das estantes, que providencia a luz geral de frente para que maestro e a orquestra como um todo esteja iluminada. Hoje a iluminação da Orquestra Sinfônica do Paraná ela é exclusiva. Ela é uma iluminação cênica que ela é feita para a orquestra. O arquivista
que é a pessoa que providencia a pasta com as partituras, a ordem delas, marca os arcos, faz todo o segmento do concerto. A gente tem que ver a quantidade de página para bem calcular se vai ter virada de página, quando vai ser virada de página, para poder facilitar na virada para os músicos, né? Porque se uma página em uma das pastas estiver errado, algo vai dar errado no ensaio e no concerto também. Então ele providencia tudo isso para cada músico, individualmente. O inspetor da orquestra, que direciona horário de entrada, horário de intervalo, horário de pausa, alerta o maestro para qualquer problema, está sempre atento a tudo. Os montadores da orquestra geralmente perguntam para mim, mas por favor, o piano vem quando? Aí uma ponta entrou, maestro, logística de amanhã. Amanhã é o piano, na segunda parte, tudo bem. Faltando uma luz agora, não sei o que, tem que correr, e eu corro atrás. E montagem de palco, isso é muito bom. Eu acho lindo que eu posso, não posso fazer força, mas a parte mais assim de contato é comigo. Fui chefe de naipe de 86 até 98. Em 2019 tive um acidente, quebrei 2 metatarsos do pé esquerdo, fiquei 3 meses de licença médica. Quando voltei, eu saí na terça, quarta e quinta. Tá bom. Se você falasse em fevereiro para mim, você vai parar de tocar contrabaixo. Você tá louco da cabeça. Posso ir? Saí de ensaio, passei mal, fui para o hospital, tive um infarto. Por causa de 2 paradas cardíacas. Uma no centro cirúrgico e uma outra na UTI de 5 minutos. Aí quando meu cardio falou, olha, você pode tocar contrabaixo em casa, passa o arco na corda. Não vai tocar Beethoven, Stravinsky, você vai ficar no palco. Tá bom. E ele tem que respeitar. Aí eu falei, não quero sair do teatro. Se eu estou aqui esse tempo todo, aí estou na coordenação da orquestra. É a realidade, a gente tem que aceitar que a vida dá pra gente, né? Tem uma família, né? A gente conversa, brinca, se abraça, uma coisa boa. Palco, o melhor lugar do mundo para estar, no nosso caso, né? Quando a orquestra sobe aqui no palco, com a plateia lotada, tem muita coisa envolvida nisso. Tem os montadores da orquestra que vão carregar, porque daqui a pouco eles têm que tirar tudo isso aqui, porque vai ter um espetáculo hoje à noite, não sei de quê, mas daqui a pouco o pessoal que vai tocar hoje à noite, ou vai em uma peça de teatro, não sei, tem que ocupar o palco. Então a rotatividade é grande. Esses montadores são fundamentais. E nós temos o pessoal administrativo, que é o pessoal que faz o antes e o depois de cada concerto. Fazer levantamento das necessidades, contato direto com maestros e solistas, enviar as propostas de contratação, ver a necessidade de locação de partitura, de locação de instrumento, contratação de músicos extras, todas as necessidades para que o evento saia, e aí você direciona para cada membro da equipe. É muito complexo você fazer a gestão de uma orquestra sinfônica. A produção sempre tem que ficar muito atenta, porque um detalhe, muitas vezes acaba tirando o brilho, né, da performance da orquestra no espetáculo. Então a equipe técnica é fundamental nessa relação. A orquestra ela faz
além de 2 espetáculos, no mínimo, mensal, aqui no Teatro Guaíra, ela também circula. Os concertos itinerantes a gente recebe o cronograma, a gente já sabe o que vai ser usado nos concertos, a gente deixa preparado e nós acompanhamos a carga dos instrumentos, né, porque temos que acompanhar, porque são instrumentos delicados, que você tem que estar junto, acompanhando. A gente acompanha a descarga, a montagem, né, e de volta para o Guaíra também. A orquestra tem ultrapassado um pouco as fronteiras do teatro. A orquestra tem se apresentado em outras situações que não é só nesse palco emocionante que eu estou sentada aqui agora. Mas tem viajado por outros municípios, tem ido a lugares diferentes que não só um teatro. Mas e essas pessoas que às vezes têm um pouco de... assim, não se sentem à vontade de entrar num teatro, elas têm sido surpreendidas pela orquestra em outros locais, como aconteceu agora recentemente no próprio vão do Museu Oscar Niemeyer, aquele público que está indo lá para fazer slam ou dança urbana, se depara com a orquestra sinfônica. E aí se apaixona. Claro, esperávamos um público, porque o Mon tem o público dele ali, né? Mas, gente, quando faziam 10 minutos que tinha começado, deveriam ter umas 1.200 pessoas apinhadas no vão do Mon. Isso não tem preço. Muitas pessoas que nunca tinham visto de perto um teclado ou o som de um piano, muitas pessoas que nunca tinham ouvido o som de um violino de tão perto. Então, isto é impagável. A gente está vivenciando este momento da orquestra. A orquestra tinha normalmente um público de 20, 30, 40 mil pessoas e a gente fechou ano passado com quase 100 mil pessoas assistindo a orquestra. Para conseguir entregar o melhor de nós, o melhor resultado, a gente depende de toda uma estrutura bem azeitada. Então não basta um músico estudar muito seu instrumento, a sua técnica, ter muita experiência para que o concerto aconteça bem. A gente precisa de muita antecedência, e por isso que a gente pensa sempre na temporada toda. No fim do ano, as comissões da orquestra, o maestro, a direção, a coordenação, tem uma previsão de quais são as datas que a gente vai poder tocar no próximo ano, se haverá viagens, e a partir dessa previsão o maestro já faz uma programação, já pensa em quais obras que serão interessantes, quais solistas, quais maestros convidados, e uma vez que isso está programado, está fixo, os músicos recebem essas informações. Nós temos uma pauta de temporada, né? Algumas orquestras têm, como as orquestras que têm maiores demandas, como as mais famosas, mais antigas, como por exemplo a Filarmônica de Berlim. Ela tem pauta para muitos anos lá na frente, já tudo definido. Nós lutamos muito para conseguir ter uma pauta anual. Por quê? Eu olho a pauta, o fato de eu já saber o que eu vou tocar no mês tal, dia tal, eu já vou me programando para estudar esse repertório. Essa é uma característica de orquestra. A gente tem que se programar a rotina de estudos.
Nós recebemos todo o repertório antes, nós temos que prepará-lo, como espala tem que fazer as arcadas, tem que passar para os outros chefes de naipe. Então a gente tem ensaio todo dia, né, com o maestro. As pessoas me perguntaram por que vocês têm que ensaiar todo dia se vocês estão há 40 anos tocando juntos? Porque cada semana é um repertório, e mesmo que essas obras a gente já tenha tocado, a interpretação daquele maestro pode ser diferente. Então, não é porque você já tocou 10, 20 vezes a Nona Sinfonia que você não precisa fazer um ensaio. Eles têm aqui um horário de estudo, muitos deles vêm estudar aqui no teatro. Eles vão para uma sala qualquer, porque no apartamento não pode. Muitos deles vêm estudar no teatro. Então, o teatro tem vida 24 horas. Com os músicos, agora que já fazem mais anos que estamos juntos, a gente aprende a lidar, a conhecer cada um, a saber até onde a gente deve ir e que horas deve-se ir, né? A orquestra trabalha muito. Esse ano a gente tem feito, nos últimos anos, né? Ela tem em média aí, chega a 40, 50 concertos, até mais por ano. Se você for computar isso, é muito intenso o trabalho deles e muita dedicação. Todo dia é um desafio, né? A gente aprende a cada dia. Eu entrei na orquestra achando que pele era o maior órgão do corpo humano e tímpano era uma membrana do ouvido. O dia que me pediram para providenciar a compra de uma pele do tímpano, eu quase surtei. Até que aprendi que tímpano é um instrumento de percussão e que a pele é o que o envolve, que dá o som. Então, todos os dias aprendemos. Todos os dias em um nome de um compositor novo, o nome de um instrumento que a gente não conhece, nós leigos. A orquestra sinfônica e o teatro precisa de um apoio cultural muito grande, não só do governo, mas uma entidade que nos apoie com a burocracia, para facilitar os trâmites legais. E para isso nós temos a IAOSP, que é o Instituto de Apoio à Orquestra Sinfônica do Paraná, que é o nosso parceiro, né, com o querido Samuel Lago, quer dizer, uma pessoa inteiramente culta, inteligente, e o casamento, o nosso relacionamento está de uma forma assim, incrível. A IAOSP foi fundada em 2016 por um grupo de pessoas que gostam muito da Orquestra Sinfônica do Paraná. A ideia inicial foi do maestro Stefan Geiger, então maestro titular da Orquestra Sinfônica do Paraná. Sim, foi uma idealização dele. Ele chegou para mim aqui na outra mesa e disse, olha, nós precisamos viabilizar, porque a impressão que eu tenho é que ele não entendia muito a sistemática do governo, dos órgãos públicos. An dieser Stelle möchte ich mich auch gleich bei IAOSP bedanken, denn in der Schlusszeit meiner Tätigkeit in der Pandemie war ich sehr dankbar, unseren Förderkreis auf unserer Seite zu haben. Ohne die Zuwendung und auch die moralische Unterstützung wäre es schwer gewesen, so tolle Projekte, auch wenn sie nur auf Social Media liefen, wie unsere kleinen Filmchen zu erstellen. Sehr erfolgreich ausgestrahlt auf Globo, größter Sender in Brasilien, hat es uns ermöglicht, doch weiterzuarbeiten. O Instituto de Apoio funciona intimamente ligado à direção artística e ao maestro da Orquestra Sinfônica do Paraná. Toda a programação é proposta e desenvolvida por esses entes, não é? Nós colaboramos nesse desenvolvimento, né? E trabalhamos nesse nível, na escrita de projetos e na busca de apoio dentre as empresas e os órgãos que funcionam fora do Estado. O Estado tem muitas amarras, né? É um processo, é normal, né? É um processo, enfim, é o dinheiro público, né? Tem que realmente ser tratado com toda a diligência do mundo.
E dentro do Instituto e dentro das leis de incentivo, as coisas são um pouco mais flexíveis, não no sentido da aplicação do dinheiro, mas no sentido da burocracia, né? As coisas são um pouco menos burocráticas. Então nós trabalhamos nesse sentido, buscar recursos na sociedade civil, trazer e aplicá-los exclusivamente na execução dessa programação imaginada. A IAOSP traz uma visão de sociedade civil. As gestões do governo, elas mudam a cada 4 anos. E as pessoas que hoje têm uma visão, elas daqui a 4 anos têm completamente outra, que não tem certo nem errado, mas não existe essa continuidade de estratégia normalmente. E quando você está na gestão, você muitas vezes você ocupa seu tempo pensando no todo, como é que esse chão vai ser, o chão do palco vai estar limpo. Então tem muitas questões burocráticas que precisam para o funcionamento da orquestra e você não se dedica especificamente ao amor que você tem pela orquestra. Então eles pensam em como divulgar a orquestra para o Estado, para o Brasil, para o mundo. Eles pensam em como deixar os músicos mais realizados e melhorar o nível desses músicos. É muito satisfatório poder participar disso e poder apoiar e abrir a possibilidade que outros empresários e outras pessoas possam também, através de mecanismos de lei ou de apoio direto, também fazer isso. Eles pensam fora da caixa. E são pessoas que eu valorizo muito. Algo mais valioso que nós temos hoje é nosso tempo. São pessoas que dedicam o seu tempo a pensar num corpo artístico como é a Orquestra Sinfônica. Então eu bato palmas para o IAOSP e para o papel que ele tem na nossa Orquestra Sinfônica. São pessoas que estão aqui para nos ajudar. E sem eles a coisa fica um pouco difícil. Então, a participação da IAOSP é fundamental nesse processo. É uma cidade, isso aqui eu diria, é uma cidade. Né? Para isso tem que ter um presidente, tem que ter um administrador, tem que ter o pessoal de apoio e, principalmente, a IAOSP que nos ajuda nesses trâmites legais. E eu acho que é muito por conta de todo esse processo, essa dedicação, esses anos todos de construção e de tornar cada vez mais profissional o trabalho da orquestra, não só da parte musical, mas também dos bastidores. A gente foi construindo uma estrutura que a gente pode dizer hoje que está bem assistida, né? Que a orquestra é bem assistida. Um grupo de profissionais que tem bastante conhecimento do que fazem. Eu me sinto abençoada por trabalhar no que eu gosto, por ter tido a chance de aprender mais um pouquinho dentro da minha carreira e, na verdade, por trabalhar com esse povo que é maravilhoso. Quando você conhece cada um, você sabe que são especiais, são únicos, cada um no seu universo, cada um na sua formação, do montador que coloca a cadeira ao grande solista que recebe todos os aplausos. Na verdade, todos estamos sendo aplaudidos.